Eu sou catarinense, nascida em Blumenau, sou filha de Avelino Laurindo e Eneracê Ondina Laurindo. Tive uma infância típica de operários blumenauenses. Meus pais são de família de agricultores da região de Tuporanga, Bom Retiro, Alfredo Wagner, mas que foram para Blumenau e ali na adolescência deles e juventude se tornaram operários de Blumenau, operários da indústria tradicional de Blumenau. Minha mãe, da indústria têxtil, foi costureira da Hering, da Dudalina, depois teve confecção e hoje, aos 82 anos, ainda costura. E meu pai, operário da indústria de cristal Hering. Então, como é uma família típica de operários, tínhamos a vida num bairro, numa rua de vizinhança também de operários, e ali a gente cresceu, eu, mais meus dois irmãos, o Edson e o Maurício, e logo cedo, sempre cuidando dos afazeres da casa, eu muito nova, e o ambiente escolar, aí quando eu vou, começo na escola básica Vitor Hering, ele abriu para mim um horizonte assim maravilhoso. E tanto que eu lembro da infância, o que eu gostava de brincar era de escolinha. Eu era professora, e minhas vizinhanças, prima, era tudo os alunos, que eu chamava, eu só gostava de ser professora. Então na escola foi um ambiente assim, maravilhoso, eu adorava a escola. E acredito que alguns marcos eu tive nessa escola. Primeiro que nós tínhamos uma diretora muito ativa. Não só eu, todos admiravam essa diretora, Edis Apolônia Wiederger. Até hoje, muitos falam dela. E a minha experiência com ela, entre tantas, eu posso dizer uma que eu acho que foi um marco para depois eu me tornar jornalista, que naquela época se fazia muito concurso de redação, e é muito legal isso. E eu participei de um concurso de redação de uma loja de Blumenau, que era a famosa Hermes Macedo, e eu tinha 11 anos, e eu tirei o primeiro lugar na redação sobre o Dia das Mães. E aí para ir buscar aquele prêmio e ser apresentada como a primeira colocada de Blumenau no concurso do Dia das Mães, a diretora me levou de carro, aí eu senti assim, aquele momento muito importante na cidade. E tenho até hoje o certificado com o coração, primeiro lugar no Dia das Mães, da redação. Eu acho que isso me marcou como se fosse assim, um indicativo de você sabe escrever, pode fazer alguma coisa nessa área. Então isso me marca a infância. De resto, assim, muita dedicação a afazeres domésticos, depois de cuidar de irmão menor. E até que chega aos 14 anos, como uma boa filha de operário, a gente tinha que trabalhar. Então, primeiro lá, ali dos 13 para 14, já fazer a carteira de trabalho e começar a procurar emprego. E eu procurava nos classificados, eram muito importantes os classificados dos jornais impressos, e eu comecei a procurar ali vaga de trabalho. Então a minha primeira vaga de trabalho aos 14 anos foi numa vaga que eu concorri que estava publicada no Jornal de Santa Catarina. E naquela época eu fiquei um pouquinho infeliz, porque eu jogava handebol, e jogava já no time de Blumenau, infanto juvenil. Eu e meus irmãos também foram jogadores de handebol e a gente se destacou um pouquinho, eu nem tanto, meus irmãos mais, mas eu gostava. Também o envolvimento com a turma do handebol também me ampliou os horizontes um pouco, porque via para além do mundo da escola, Então eu já via um pouco mais longe. E quando tive que trabalhar, eu lembro, eu sentada no meio-fio, assim, com as minhas colegas, dizendo, hoje foi nosso último treino, porque agora eu não posso mais, que eu vou ter que trabalhar e estudar à noite. Então ali começou a jornada de trabalho. Depois eu sempre fui assim, uma trabalhadora que estudava, em tudo que veio pela frente. Esse primeiro trabalho foi no escritório, os 2 primeiros trabalhos foi no escritório, foi até engraçado. Então fui lá,
Era trabalho para que tinha que datilografar, né? Eu já tinha feito um curso de datilografia, tirei em primeiro lugar, era muito rápida, né? Datilografando aquelas máquinas. E o que eu tinha que datilografar? Notas fiscais de venda de material de construção. Aí tinha que ficar datilografando. Nossa, passou o primeiro mês e eu achava aquilo muito repetitivo. E eu cheguei em casa para a mãe e disse: mãe, eu não estou gostando nada desse trabalho, nossa, parece um robô. E eu não gosto nada, mãe, eu dizia, minha mãe, muito apoio. E a gente foi lá no segundo mês, nós pagamos, minha mãe pediu para ela dinheiro, né, emprestado, enfim, não tinha. Pagou para eu sair de lá e ir para um outro trabalho. Nem precisava, depois disseram, mas né, em casa a gente era uns pais muito honestos, muito corretos, então se eu não quisesse ficar lá durante os 3 meses, tinha que pagar para sair. Olha, foi assim. E até que aí, logo depois, aí fui trabalhar numa gravadora de discos de LP, long play, discos de vinil, que aquele negócio também não deu muito certo. E até que eu fui trabalhar numa agência de publicidade, a Clarim Comunicação. E ali realmente eu descobri o universo da comunicação, né, de profissionais com a cabeça mais aberta, né? Nossa, foi um mundo fantástico. Eu já estava no ensino médio também, então, e aí eu entrei para ser secretária, mas eu comecei a fazer textos daí. Eu escrevi alguns textos na agência e acho que ali eu tive a primeira revelação também assim de um texto que era uma divulgação que se tornava pública e as pessoas, e por texto que eu fiz para um carro de som, naquela época era bem famoso, né, no centro da cidade, carros de som, e eu fiz um textinho chamando para o jogo de futebol do BEC, que é o Blumenau Esporte Clube, que ia ter no domingo. Então aí eu fiz o texto e a agência de publicidade ficava na rua 15 de novembro, né, rua central de Blumenau. E aí eu estava lá no escritório, daqui a pouco eu vi aquele carro que estava chegando, aí eu ia para a janela assim, da agência, olhar e sentir uma satisfação, né, de ver, né, irradiando, né, aquela chamada que era o meu texto que eu tinha escrito na máquina de escrever. Eu lembro dessa satisfação que eu tive, eu acho que ali foi mais um toque para depois. Deste trabalho, nossa, ali eu estou falando de 15, 16 anos, né? Era assim bem novinha para trabalhar. Eu fazia o ensino médio, no ensino médio já fazia curso profissionalizante, que era redator auxiliar. E nesse curso nós já fazíamos o jornal da escola mesmo, o jornal institucional, o jornal Canal Novo. E nós fazíamos, eu editava, eu tinha uma coluna, olha só, era Tique Tique Humor, o nome da minha coluna, eu tinha o nome, era Rosaline. E aí eu falava só piadinhas assim meio ácidas, né, sobre as pessoas da escola. E nós tínhamos um professor assim excelente, né, que aí são agora pessoas, eu acho que começam então a me levar para o universo da profissão. 2 nomes vou citar importantes, né, que é o Gervásio Luz, jornalista e professor de língua portuguesa, e o Salésio Martins, que era professor de redação e ele era correspondente do jornal O Estado em Blumenau. E ele era incrível, os dois eram incríveis e me estimularam muito. O Salésio Martins até, ele era jornalista naquela época, grande professor. Mais tarde, né, eu fiquei uns 20 anos fora de Blumenau, quando eu retornei, ele era um grande empresário, ele é um grande empresário hoje, é proprietário de uma grande empresa de confecções infantis, a Kili Confecções, que fica em Pomerode, né? Além de outros negócios que ele tem também. Então ele já é um grande empresário, bem sucedido, e eu devo a ele muito da minha vertente crítica que depois eu exerci na profissão, sabe? Eu lembro assim, ele dizia para nós na sala de aula, nós não tínhamos muito onde nos informar, né? Imagina uma trabalhadora que ia à noite estudar, sabe, naquela correria, e ele dizia, gente, depois da aula vejam Roda Viva. Naquela época o programa Roda Viva era muito relevante assim para uma consciência crítica, né? E ele dizia, olha, porque ele dizia que era importante, mas era num horário muito ruim para as pessoas poderem se informar, porque era bem tarde da noite. Ele dizia assim, não é por acaso que é tarde da noite, porque não querem que as pessoas tenham consciência crítica. Então eu me lembro muito dessas falas dele.
E até bem, eu também me envolvia em movimento estudantil da época, mas o movimento estudantil era centro cívico, né? Aí eu fui presidente do Centro Cívico Tiradentes, e aí me envolvia, me lembro que vinha a Florianópolis junto com a direção da escola, na época que foi feito o Plano Estadual de Educação. Aí eu me lembro ali no Conselho Estadual de Educação, eu ficava ouvindo aquelas pessoas falarem. Era na época do governo de Espíridão Amin, que foi feito o Plano Estadual de Educação, né? Então a gente vinha participar. E não sei, eu nem sabia muito o que falar, né? Só ficava assim surpresa como as pessoas falavam, até o vocabulário que usavam. Então desse envolvimento tudo, até que chegou um ponto que aquele professor, Salésio Martins, que era correspondente do Estado, ele me convidou para substituir nas férias o jornalista Gilmar Correia. Eu ia tirar férias e o Salésio disse, você pode substituí-lo? Nossa, eu fiquei assim, achei, né, demais assim, aquela confiança, né, do Salésio, professor Salésio, jornalista, em mim. E achava que não ia dar conta, né, num jornal como o Estado. Mas ele disse, não pode ir, que eu te dou todo apoio. Eu vou corrija tuas matérias, eu sei que tu tens condições. E aí eu fui. E foi maravilhoso, assim, né? Um mês, foi então meu primeiro freelancer, né? A minha primeira matéria. E qual a matéria que eu fiz, dentre outras, no mês de outubro de 1984? A abertura da primeira Oktoberfest, da minha cidade, né? Que hoje é considerado tradição. Tradição para quem vem depois, porque para mim, né, sou mais tradição do que a festa. Então eu vi a abertura, cobri, né, a abertura do primeiro barril de chopp da cidade, que naquela época era barril mesmo, né, de ficar empurrando. E tanto que a vertente crítica que eu tinha para uma festa dessa na época era denunciar o chopp quente, que o chopp estava muito quente, o pessoal reclamava, e eu fiz matéria, e aí depois acho que até o final da festa melhoraram. Então isso foi um momento assim marcante para mim, né? que me conecta até a história da minha cidade hoje, né? E eu estava na agência. Aí, né, da agência, teve uma situação bem desagradável de assédio que eu sofri lá. E aí naquela confusão do assédio, que deu meio que um desmonte lá no relacionamentos profissionais e tudo. E aí um amigo, né, dos colegas da agência, que era o jornalista Arthur Monteiro, que era assessor de imprensa da prefeitura, já conhecendo o meu trabalho ali, né, precoce, ele me indica para a FURB, para trabalhar na biblioteca da FURB, na verdade, junto com o diretor Braulio Schlegel. E só que a porta da diretoria lá da biblioteca era do lado da assessoria de imprensa, né, da divisão cultural. Então, em poucas semanas eu já estava ali metida, né, na assessoria de imprensa da FURB e fazendo as notas, né, aprendendo com colegas, né, já veteranos na época, era jovem, o jornalista Michel Ime Sabag, que depois continuou na FURB e ficou até pouco tempo, agora se aposentou como jornalista da Universidade de Blumenau. E tinha outros colegas também, né, que eu admirava, mulheres, sempre admirei mulheres assim mais velhas, né, que já tinham uma carreira bem estabelecida. No caso, era a Maristela Deschamps, que era chefe da assessoria de imprensa, que me indicou, que na verdade falou para mim depois que haveria vaga no Jornal de Santa Catarina como repórter. E também ela indicou e eu fui lá. E aí passei e comecei a ser repórter do Jornal de Santa Catarina. Entrei no Santa como repórter, né? E na época eu tinha, né, me relacionava com muitos jornalistas que já tinham grande experiência, que eu admirava. Eu sempre era muito curiosa, né, já nova, a gente saía muito, né, nos bares, né, depois da escola eu trabalhava. Eu tinha 2 empregos, na verdade. Eu trabalhava de manhã como repórter no Santa, de tarde na assessoria de imprensa da FURB, ia para o Colégio Conjunto Educacional Pedro II à noite e depois da escola ainda para os bares, ainda que eu queria conversar muito com esses jornalistas, né, e que
me descortinaram um caminho, porque como filha de operários, eu não tive contato com livros, né, em casa, ali até adolescente. Eu não lia almanaques, lia fotonovelas, eu gostava muito das fotonovelas italianas e umas brasileiras, mas eu gostava muito do balãozinho das palavras, é incrível assim, né? Tinha as fotos, tudo, mas eu gostava de ver as palavras, né, daqueles personagens das fotonovelas. Mas fora isso não tinha livros. Eu comecei a ler ali na época que eu quase começo a ser repórter do Santa, e aí tem um gosto mesmo, aí gosto da leitura, e foi incrível. E lembro que o primeiro livro importante foi de uma jornalista, né, que ela também era foi editora do Jornal de Santa Catarina, Ana Maria Kovacs, e também trabalhava na FURB, e ela já era uma jornalista formada, né, do Rio de Janeiro, trabalhou no Rio de Janeiro em grandes jornais, trabalhou com Nilson Lage, por exemplo, antes mesmo dele vir para Santa Catarina, né? Então, e eu comecei conversando com esses jornalistas como ela, mostrava muita curiosidade, e ela começou a me dar livros, né, entre outros colegas. E um livro que me marcou foi de Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Aquele livro, assim, para mim, parece que antes e depois, né? Eu vi, né, aquilo não como uma ficção, não sei o que tem de ficção ali, né? Porque realmente era um retrato, né, da Bahia, e que mais tarde eu conferi, porque aquelas cenas que a gente consegue visualizar, né, num romance do Jorge Amado, sobretudo do Capitães de Areia. Mais tarde eu vi que eu fui viver em Salvador, anos depois, e eu morei num prédio lá no 12º andar, no Corredor da Vitória, e que eu via lá embaixo a prainha, né, da Baía de Todos os Santos, que era aquela imagem que eu consegui ver lá nos 16 anos, lendo Jorge Amado. Então, acho assim, só para dizer a força, né, dessas indicações que as pessoas dão, né, que agradeço muito a Ana Maria, né, que botou esse livro na minha mão, entre outros colegas também. E ele foi. Então eu era repórter do Santa, e aí começou essa jornada mesmo maravilhosa de ser repórter, né, na minha cidade, né, todo dia na rua, né, que era maravilhoso, todo dia com 3, 4 pautas, indo para os bairros, indo para salões como a prefeitura, entrevistar o prefeito, indo no quartel lá, né, entrevistar os militares, indo nas ruas, e aí a gente foi uma imersão realmente na vida, né, da realidade da cidade que deu um amadurecimento incrível. E trabalhar também, né, com jornalistas, né, na minha cidade, Blumenau teve uma grande escola com o Jornal de Santa Catarina. Na época, ainda era pessoas assim, eu trabalhei com muitos que não eram formados. Embora o Santa teve, né, o primeiro núcleo de jornalistas formados, né, do estado de Santa Catarina, né, e a gente teve contato, colegas como Mário Medalha, por exemplo, né, só que eles depois vieram para Florianópolis, né, quando eu fui repórter eles já não estavam mais lá, esse núcleo de formados. Então eu trabalhei com pessoas, com grandes jornalistas que não tinham formação acadêmica, né, na época era meu chefe Luiz Mundi, Randolfo Decker, né, o Arthur Monteiro, teve o Oscar Yenischen, Jorge Lobe e tantos outros, né? Também. E aí, ali, acho que me destacando, não sei, trabalhando muito, né? Eu já tinha uma maturidade de jornalista, mesmo sendo jovem, que quando chegou, terminei o ensino médio, para fazer o vestibular, não tinha outra opção que eu pudesse fazer que não seja jornalismo, que não fosse jornalismo. E só que jornalismo só tinha na Universidade Federal, em Florianópolis. Eu vim porque o Santa me transferiu, né? O Jornal de Santa Catarina, né, teve grandes sucursais pelo estado todo, e imagine, Florianópolis é a capital, né? Era uma grande sucursal, e eles precisavam de repórteres aqui. Eu vim para Florianópolis em 1985. Eu entrei lá, comecei a trabalhar lá em 83, Posso falhar um ano mais, um ano menos ali, né? Mas foi por isso, né? São 40 anos, né? 40 anos, isso aí, exatamente. Mas eu já era uma repórter, eu lembro até de colegas, né? Essa questão da formação, buscar o ensino superior, me marcou muito em toda a minha vida.
alguns colegas me diziam assim: Rose, fica em Blumenau, aqui tu já é uma jornalista, né? Logo já está tão nova, assim, lá em Florianópolis você vai ser mais uma, não precisa ir para lá. E aquilo eu achei um conselho assim tão... Eu fiquei assim meio chocada, sabe? E porque eu queria mais, eu sempre quis mais, né? Não importa eu ser mais uma, mas lá em Florianópolis. E tinha o que eu buscava, que era o ensino superior. Como eu já trabalhava na FURB, eu percebia que né, uma universidade era muito transformadora. E eu queria isso e eu vim. Claro, meus pais não tinham condições de eu vir morar em outra cidade. Então, mas o Santa me transferiu, manteve o meu mesmo salário para eu trabalhar como repórter em Florianópolis. E aí vim, e aí me encontrei novos também colegas e foi incrível, né, ser repórter, porque aí também a gente conhece logo uma cidade também em Florianópolis, aquela mesma dinâmica, né, muitas pautas, né, 3, 4 pautas por dia. Aí um dia a gente estava lá fazendo matéria numa praia, outro dia estava no gabinete do governador, né, e era incrível, assim, eu nunca acertava o sapato que ia usar, né? Porque um dia eu ia com um sapatinho assim, um chinelo, né, para andar na areia, me mandavam lá para entrevistar o governador com aquele tapete que o meu pé, né, não combinava com aquele tapete. Aí não, outro dia eu botava um saltinho, toca, fazer matéria lá na Lagoa do Peri, dar a volta naquilo tudo lá, nossa, então era bem engraçado. Eu tinha uma coisa com o pé, né, de caminhar, jornalista, né, na rua tem que estar preparado. Foi bem interessante, né, teve aspectos positivos, né, e não tanto. O aspecto positivo é porque aí lá no curso a gente tinha, assim, na minha turma, alguns colegas que já tinham experiência, né, a Elaine Tavares, o Geraldo Hoffman, pessoas de outras turmas também que não eram da nossa turma, mas que a gente encontrava em disciplinas, a Sônia Bride, por exemplo, a gente tinha disciplinas com ela. Então, assim, esse encontro lá e poder, assim, essa experiência, a gente debater lá, e tinham colegas que ouviam muito a gente por causa da experiência da gente, era muito enriquecedora, porque no mercado de trabalho a gente não tinha tempo, né, para sentar minha matéria, refletir, era como lá então fosse o momento de a gente refletir sobre a nossa prática. Então não é aquela reflexão teórica, assim, sabe, abstrata, a gente sabia o que a gente estava refletindo e isso era muito rico, né, para que a gente melhorasse. A parte que não era muito feliz é que a gente tinha as aulas e tinha que sair na corrida para trabalhar, né? Aí a gente, puxa, eu nunca aproveitei a biblioteca, né? Ou ficar lá com os colegas, né? Naquela troca de conversa, né? Mais tranquila, assim, que seria gostoso, né? Nunca namorei na universidade, né? No campus, essas coisas que na vida universitária eu acho que é bem legal. Então isso fazia falta, mas assim, eu tinha uma vida tão dinâmica desde os 14 anos, né, que era normal, e porque além de estudar e trabalhar, ainda me envolvia no movimento sindical, né, que eu acho que é onde que dava muita energia sindical e político também, né, a gente está falando da década de 80, né, estamos falando ali do final, né, do regime militar, né, e depois do movimento das diretas, né, todas as eleições, aquele processo, então a gente se envolvia muito, era um ser político assim, em tudo. E na nossa categoria, né, teve o movimento de oposição sindical dos jornalistas, que ele já começou, né, antes de eu vir para Florianópolis, ele já tinha iniciado. Então, quando eu venho para Florianópolis, ele ainda, né, tinha uma diretoria pelega no sindicato, mas eu já vim, na verdade, quando eu vim para Florianópolis, eu tinha um colega de Blumenau, que era o Moacir Lotti. O Moacir, ele, né, era um jornalista, assim, uma referência, né, de luta, e é tanto que aí alguns diretores do Santa disseram: se você vai para Florianópolis, você não se envolva muito com o Moacir Lotti. Olha só, eu disse, poxa, é com esse mesmo que eu tenho que falar. E o Lotti, ele logo me levou para as reuniões do MOS, que era o Movimento de Oposição Sindical dos Jornalistas. E nossa, ali eu me encontrei, ali foram os meus amigos mesmo,
parceiros, né, da questão mais política, a gente, aí foram colegas né, do movimento de oposição sindical, meus grandes amigos aí, era o pessoal da Multimídia, que era uma empresa, né, chamada Multimídia, olha, isso lá na década de 80, né, já tinha, que era a empresa da Maria José Baldessar, Sérgio Murilo de Andrade, que foi depois presidente do sindicato e da Federação Nacional de Jornalistas, o Aderbal, né, e o Valdir Cachoeira, era o quarteto sócio dessa empresa, e a gente fazia as reuniões. Uma época foi na UCE, na União, né, dos Estudantes, na Catarinense dos Estudantes, as reuniões foram lá, mas depois, assim, como a gente ia quase todo dia fazer reunião, era na Multimídia, e foi muito enriquecedor para mim. Isso foi incrível, ver que naquela época, né, eu ali com 19 anos, né, conversava, debatia com jornalistas que eram formados, então eles traziam questões para mim antes de eu realmente já estar estudando. E me lembro conversas com o Caram, né, o Francisco Castilhos Caram, hoje uma referência brasileira sobre ética no jornalismo. E eu lembro que ele falava coisas que eu não entendia muito bem, né, eu ainda não tinha aquelas leituras, e eu ali me esforçando para acompanhar. Então foram grandes referências para mim, esses colegas, e inclusive outros, né, que aí depois o Celso Vicenzi, que aí foi o nosso candidato a presidente do sindicato e que a gente leva para a direção do sindicato. E aí a gente passa a viver, né, dentro do sindicato dos jornalistas, e tem muitas histórias ali dentro. Isso, que eu não era da diretoria, né? Eu era mesmo assim, mesmo me engajava em tudo por amor à causa, porque eu não era formada ainda. E aí nós tínhamos, né, uma defesa da regulamentação da profissão desde o início, e eu tinha clareza disso e não me importava, né? Defendia o diploma, mas não tinha o diploma ainda, né? Então tinha alguns conflitos assim, mas também nunca isso me intimidou, né, de seguir em frente também com essa questão sindical, assim, da nossa categoria. No Jornal de Santa Catarina eu era repórter de geral, né? Agora fui repórter de geral, me envolvia em muitas matérias, e foi num período depois da Constituição Federal, né? Nós tivemos a Constituição Federal em 88 e aí começa a Constituinte Estadual, né? E esse processo da Constituinte Estadual, ele mobiliza muitos setores da sociedade na Assembleia Legislativa. Né? O pessoal ia para lá, né, ia dos gabinetes para poder passar, né, suas propostas para a Constituinte Estadual. Então eu tinha uma vivência muito na Assembleia Legislativa como repórter de geral. Aí quando eu fui demitida do Jornal de Santa Catarina, fui demitida porque eu liderei lá um abaixo-assinado, né, pedindo melhores condições de trabalho. Nossa, naquela época, eu tenho até hoje datilografado nosso abaixo-assinado, e a gente pedia coisas assim em prol da profissão, só para ter uma ideia, né? Tem lá, uma das reivindicações era direito a assinar as matérias. Olha só, né, nós queríamos, ou seja, assumir a responsabilidade, né? Além do que a gente fazia matérias de denúncia, corria muito atrás de denúncia, dava muitos problemas, mas a gente queria assinar a matéria. Então é isso, dentre outros. E mobilizou, todo mundo assinou, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha até os colunistas às vezes eram mais ao lado dos patrões, né? Eu lembro que tem assinatura nesse abaixo-assinado do Moacir Pereira, do Cacau Menezes, né? E além dos jornalistas, né, lá, repórteres, editores. Mas enfim, liderei isso, saí de férias do Jornal de Santa Catarina tinha 19, 20 anos já, e foi as minhas primeiras férias. Foi férias, eu peguei um ônibus, fui até Recife participar do Carnaval de Olinda, né? Ai, feliz. Aí quando eu volto, demissão. Aí quando eu sou demitida, depois foi até bom, porque aí eles não me pagaram os direitos, e foi com essa demissão comprei meu primeiro apartamento aqui em Florianópolis, no Itacorubi. A gente tinha muito, né, graças também a essa orientação que o sindicato passava, sempre de ir atrás dos nossos direitos. E aí fiquei ali poucas semanas desempregada, mas aquela minha vivência na Assembleia Legislativa, acredito, né, de repórter muito ativa, chamou atenção, ou despertou alguém no jornal Estado. Eles precisavam de uma repórter de política, setorista na Assembleia Legislativa,
E aí eu fui lá, fiz um teste e aí fui contratada, né? E passei então a ser repórter de política, setorista da Assembleia Legislativa. E aí para mim já era assim, foi uma continuidade, porque eu já vivia muito aquele ambiente, né? Já acompanhava sessões, já havia, e bem, naquela época, né, a gente acompanhava todos os jornais, né? Quando eu trabalhava de manhã, tinha que começar a trabalhar 8 horas, mas 7h30 eu já chegava para ler todos os jornais locais, pelo menos os 3, tivemos também 4 aqui, além dos nacionais, mas nacionais a gente tinha que ler à tarde, que chegavam só à tarde. E na Assembleia Legislativa foi assim, aí uma rotina, né, de setorista, também me relacionando com profissionais bem importantes. A gente sempre tinha o cuidado com o furo, né? Imagina, a gente estava num setor que gerava notícia todo dia. Imagina abrir o jornal no outro dia e sair num outro jornal uma notícia de política que a gente não tivesse levado, né? E lembrando que naquela época não tinha redes sociais, não tinha nada para a gente saber. Não tinha Google, então era assim, era conversando, era muito dinâmica, né? Muito conversando com todo mundo para levar a notícia realmente, que era notícia para todos os colegas, né? Então foi isso, repórter de política. Eu acredito que foram uns 3 anos, tá? Porque ali teve um momento marcante também na minha trajetória, que teve uma mudança, porque a gente também fazia matéria sempre buscando desvendar alguma coisa que não aparecia assim formalmente, né, no discurso dos políticos. E certa vez eu fiz uma matéria ali na época quando começa a formar aquele partido do Collor de Mello, né? Era o PRN, e aí tinha o PL na época, eu não sei se aquele PL da época é o mesmo PL de hoje, tá, gente? Porque esses partidos assim, à direita, eles ficam mudando, sabe, de sigla, né? E que a gente não consegue acompanhar até hoje. Mas naquela época estava surgindo o PRN era o PL, tinha o PDS, o PFL, se eu não me engano, enfim, que os deputados começavam a se movimentar para ir para o PRN, porque estava aparecendo, né, aquela figura do Fernando Collor de Mello, como se fosse algo novo. O jornalista sabia que não, né, porque sabia que lá em Alagoas ele já era de uma tradição política. Mas assim, na mídia, né, na época mais para o senso comum, era como se tivesse algo novo. E em torno disso, os deputados começavam a se movimentar para aquele partido e entrar naquela onda, daquele momento. E aí eu fiz uma matéria mostrando como era essa movimentação entre os partidos, né? Tinha um quadrinho que mostrava os partidos aos quais os deputados pertenciam e como é que eles iam migrar para outro partido. E aí fiz um texto, e a editora fez a edição também, como se fosse um leilão, sabe? Um leilão, quem dá mais? Então assim, leilão, como vai ficar, quem dá mais? Aí tantos deputados, tantas, né, o que um deputado estava atrás para poder migrar para o outro partido. Ou seja, mostrava que era um interesse, né, eleitoreiro, na verdade, e não realmente uma busca, né, de algum programa de partido, coisa assim. Enfim, fiz essa matéria de uma página inteira, standard, né? A gente fazia matérias, era para uma página standard inteira sempre. No outro dia, isso foi uma matéria de domingo, quando eu chego na segunda-feira na Assembleia Legislativa, tinha que entrevistar, acho que eu sempre procurava o presidente da Assembleia, não me lembro bem se era rotina, mas enfim, não me atendeu uma primeira vez, não atendeu a segunda, e aí até que eu vi, tinha um bolinho, né, de colegas ao redor dele, entrevistando ele. Eu chego perto, e quando eu chego perto, tinha um clima bem tenso em relação a mim, já vi naquela animosidade, e o presidente virou para mim e disse o seguinte: olha, eu não vou leiloar nada, mas se você quiser leiloar a sua feminilidade, fica à vontade, entre outras coisas, baixarias.
foi assim um choque. Eu nunca tinha passado por uma situação assim, né, no ato da profissão ali, né? Já algumas coisas assim meio de bastidores, né? A gente já tinha passado, mas ali com os colegas e todo mundo ficou em silêncio, não falou nada. Ele já não tinha dado entrevista, eu pensei, eles não vão me dar uma entrevista. E na hora eu já sintetizei, peraí, como é que eu vou conseguir agora informações dessas figuras que desse jeito? E eu vou falar com ele, agora que eu vou lhe bater boca com ele. Fui para a redação, né, reportei para minha editora, Ludmila, essa situação. E ela disse, Rose, escreva essa história. Nossa, incrível, Ludmila, assim, não falou com o editor, nada, porque essa é uma situação delicada num jornal, né? Era o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu era uma repórter, mais uma, né? E ele dizia isso, ninguém se manifestou. E eu escrevi esse texto, ele foi publicado, né? Mostra, né, o tratamento, né, de um presidente, né, do Legislativo Catarinense com alguém da imprensa. Repercutiu muito, teve carta do leitor, teve charge, me lembro o Bonzon, que era um chargista querido, né, bem humorado, trabalhava do lado da minha mesa, já fez uma charge minha, assim, com meu cabelo crespo, e o presidente da Assembleia, assim, falando cobras e lagartos, assim, para mim. E aí avaliamos ali na editoria, né, que, né, para eu não ir mais na Assembleia, né, porque assim, a gente precisava de informações, né, que eu ia lá bater boca ou querer enfrentar, era importante para o jornal. E aí eu fui cobrir partidos políticos, né, porque a gente tinha, dentro da política, a gente tinha divisões, né, Assembleia, governo do Estado ou partidos políticos. Aí eu fui cobrir partidos políticos. Primeiro que a gente sempre tinha uma máxima de não ser notícia, né? O jornalista não ser notícia. Hoje todo mundo quer ser notícia, né? Em primeiro lugar quer ser, né? E depois o dado. Mas naquela época tinha muito isso, de não querer ser notícia. Mas isso acabou acontecendo. E mais tarde, olha só, teve uma colega que escreve sobre as mulheres, né, no jornalismo catarinense, e ela conta esse episódio como se naquele momento eu tivesse me decepcionado com a profissão e nunca mais trabalhado no jornalismo. Né? Então, só dizendo agora, se alguém encontrar esse texto escrito por aí, que isso não aconteceu. De jeito nenhum. Depois eu me dediquei com mais força ainda ao jornalismo em outros estados e também formando futuras gerações, mas depois eu fiquei sabendo também porque ela também assessorava aquele grupo político, tá? E escreveu isso. Então, assim, isso marcou muito, né, o meu lugar na profissão. Eu trabalhei depois do Jornal Estado também, no Jornal Estado a gente fez uma greve, aí depois aí fui demitida e trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores em Educação, né, no SINT, fiz assessoria, e em Florianópolis também trabalhei, foram 4 anos, né, foi muito intensa, né, a minha dedicação. Eu já tinha trabalhado fazia o jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, né, o Sintel, e aí depois eu fui trabalhar no SINT. E no SINT aí foi intensa a minha atuação. Né, eu tinha, né, como patrões, né, os sindicalistas de grande expressão no estado, né, só para citar presidente, né, a Ideli Salvati, né, que depois foi senadora, né, trabalhou como também, né, no governo da presidenta Dilma e tal. E aí naquele momento, quando eu assessorei o SINT, era um momento de grande expressão desses sindicalistas, né, e eram meus diretores. A gente tinha grandes mulheres na direção ali, a Ideli Salvati, a Rita de Cássia, a Joana, né, Joaninha, todas foram mulheres, né, que depois também se candidataram a cargos políticos, e tinha que assessorá-las, e cada uma tinha uma forma de conduzir, sabe? Era uma disputa política muito grande e eu tinha que assessorar todas. Então eu tive um aprendizado muito grande, né, para lidar com isso, sempre com um posicionamento jornalístico. Eu atuava e participava do núcleo organizado da imprensa sindical, o NOS, que a gente discutia junto com assessores dos sindicatos bancários, dos eletricitários, da Casan, do serviço público, Sincepes
e outros, a gente viu uma forma de fazer jornalismo no sindicato e não propaganda, que era o que os sindicalistas sabiam fazer. Então a gente tentava levar isso e dava bastante trabalho. E aí eu tive muito trabalho, e eu confesso que chegou um momento ali, né, no início dos anos 90, que eu estava cansada, né? Eu já era estava bem, digamos, profissionalmente, Florianópolis, eu acho, assim, né, para as minhas expectativas, né, profissionais, estava tudo bem, mas eu estava cansada daquele movimento, daquela situação. Ali eu digo sempre assim, que depois de 89, né, da queda do Muro de Berlim, é como se caísse um tijolo na minha cabeça e me desse uma despertada, e aquela forma como o sindicalismo estava se colocando, aquilo, eu né, não sentia, sentia que faltava alguma coisa, sabe, assim, porque também ali o PT começava, né, a galgar, né, espaços na política. E eu estava muito envolvida, né, com esses movimentos, mas eu tinha aquela veia, aquela coisa de jornalista, de repórter, e isso me incomodava naquele meio, e questões pessoais também. Aí uma amiga que morava no Nordeste, uma amiga minha de Blumenau: Rose, venha para o Nordeste, aqui a vida é muito legal, você vai se realizar, você vai ver outras coisas. E a gente falava em relação a Blumenau. Blumenau é uma cidade e uma região muito conservadora, né? E ela, tu vais ver aqui que é uma outra forma de ver a vida. E ela conseguiu, me seduziu, eu curiosa também, né? Já conheci o Nordeste, né? Que eu tinha me encantado. E aí eu fui para Maceió. Mas isso, um pouco saturada, né, daquelas coisas da política, confesso, ali no início dos anos 90, e com essa vontade, né, eu sempre fui muito curiosa, sabe, e curiosa de ver o mundo lá, o Brasil lá no Nordeste. Mas quando eu cheguei no Nordeste, na verdade, eu cheguei sem emprego. Aí naquela época a gente datilografava o currículo e distribuía. Distribuir currículos por toda Maceió. Mas também, através do Classificados, meu primeiro emprego lá foi como assessora de imprensa de uma cooperativa médica. Tá? Então lá era um excelente emprego, né? E eu gostei muito, mas até que numa discussão estratégica da comunicação da cooperativa médica, porque tinha que fazer o orçamento da verba de comunicação. E aquela cooperativa, estrategicamente, a diretoria decidiu que nós tínhamos que fazer uma comunicação que desqualificasse a saúde pública para que as pessoas tivessem interesse pelo plano privado. Naquela reunião, eu fiquei tão chocada com aquilo que eu estava ouvindo, eu não pude acreditar. E aí eu quis argumentar, disse, mas peraí, isso não é uma cooperativa, eu tinha lido sobre os princípios da cooperativa para poder ser contratada, né? E era tão lindo os princípios daquele fundador da cooperativa médica no Brasil. E disse, não pode ser. Daí ele disse, não, é assim. Enfim, eu fui para a minha sala e escrevi uma carta dizendo que eu tinha uma formação, que eu podia fazer o melhor que eles quisessem, né, de um jornalista, mas não fazer aquilo, que um plano privado não precisaria da morte das pessoas, né, que naquela época já era bem complicado, lá a saúde pública em Maceió, para poder crescer. E aí pedi demissão e aí fiquei, só que nisso estava abrindo o jornal. O jornal era um jornal que era contraponto à Gazeta da família Collor, né? Na verdade era um outro grupo político. E aí fui trabalhar lá. Eles me contrataram porque eu de Santa Catarina, né? Eles me chamavam de Catarina até, né? Catarina. Era um jornal naquela época que ia para ser informatizado, não tinha ainda em Maceió. Em Santa Catarina, né, o Diário Catarinense já tinha redação informatizada, mas eu não tinha experiência com redação informatizada. Mas me convidaram, eu fui lá, meio destemida, só que no começo ainda era uma máquina de escrever que não conseguiram informatizar logo. Aí chamaram um japonês de São Paulo, na época chamava o japonês para tecnologia, e aí eu ali na redação,
Então, assim eu comecei a trabalhar como editora de Nacional, né, como eu era do sul do Brasil. Aí eu fui editora de Nacional e de capa junto, né, do jornal, e aí foi muito bom ter a convivência com os jornalistas alagoanos, né, que eu tenho assim como grandes amigos, né, tive uma experiência de amizade muito grande até hoje, que tenho irmãos alagoanos trabalhando, aí foram também alguns anos, mais de 2 anos trabalhando. E fazia outras também, fazia freelancer, fazia revista do shopping de lá. E aí tive aquela vivência que realmente a minha amiga falou que ia ter em Alagoas, foi muito bom, né? Mas claro, aí a gente vivia de perto uma outra realidade política, né? E aí eu pude ver o Brasil um pouquinho, né, com outros olhos daqueles que eu vi aqui no sul do Brasil, principalmente na política e na cobertura policial também, que eu, né, tive algumas situações assim que me chocavam, né? Que eu ainda não tinha tido a experiência aqui no sul. E então foi isso lá em Maceió, até que eu pensei, eu preciso estudar mais, né? Eu me sentia assim muito, né, numa roda viva de informações, mas eu sentia que, como eu era trabalhadora desde os 14 anos, eu nunca parei para estudar. E eu sentia falta de estudar, sempre senti, até hoje tenho, sinto. E aí eu comecei a me preparar para um mestrado. E tinha algumas opções de fazer mestrado. E acabei fazendo a seleção e fui aprovada para o mestrado em Salvador. Aí também ali perto, né, como a gente estava no Nordeste eu já tinha relacionamento com alguns colegas da Bahia. E aí eu saio, então, de Maceió, vou para Salvador para fazer o mestrado, mas precisava pagar minhas contas, né? Então continuei sendo repórter e fui então ser repórter no Correio da Bahia. O Correio da Bahia, que era um jornal do então senador Antônio Carlos Magalhães, né, que é um grande coronel da política alagoana, da política baiana, né, do Nordeste todo, né? Foi um grande, né, ainda hoje tem a família ainda dele, né, que continua lá. Então eu fui repórter desse jornal Correio da Bahia, repórter de geral. E era um jornal muito interessante, né, bem curioso também de observar, bem diferente dos jornais aqui do Sul, porque eu era repórter de geral, fazia matérias excelentes. Os jornais, eles têm concorrência, né? Então tinha o Jornal à Tarde, que era o grande jornal do Nordeste brasileiro, superior naquela época do Correio da Bahia, depois mudou um pouco. Mas nós fazíamos matérias muito boas e a parte cultural era melhor, né? Era excelente do Correio da Bahia. Mas a parte política, a parte política era o panfleto, né, do dono do jornal. E ali fui repórter, né? Também foi maravilhoso ser repórter, andando pelas ruas de Salvador, conhecendo a cidade, né? É uma profissão maravilhosa, né? Porque a gente tem essa oportunidade, né, de conhecer lugares que a gente não iria. Mas, novamente, a política me pegou ali. Porque em épocas de eleições, todo mundo se juntava para fazer, porque gerava muitas matérias, então mesmo o pessoal, né, de geral tinha que fazer cobertura. E num fim de semana, que eu estava de plantão, eu recebi como pauta fazer uma matéria, né, de uma carreata que ia ter de apoiadores do candidato do dono do jornal, né? Era o candidato a prefeito em Baçaí. Eu não sei se ele é político ainda, não sei, mas eu não sei, candidato a prefeito, né, da capital. Então vai lá fazer, né, aquela pauta. Quando eu fui lá, né, na rua ver com o que eu me deparei, que na verdade aquela carreata era feita da seguinte forma: motoristas de táxi iam até um posto de gasolina, recebiam um voucher, né, para poder colocar, né, encher o tanque, desde que colocasse um plástico com o nome do candidato no carro. Então era isso, né? Ia lá e
Aí eu conversando com os motoristas de táxi, alguns me disseram, não, eu nem vou votar nele, mas imagina, né, meu tanque cheio, se eu não vou querer, bota esse plástico aí. Enfim, essa era a realidade, não era que a categoria dos motoristas de táxi queriam aquele candidato por algum motivo. Enfim, fui lá e escrevi essa matéria, que era essa a realidade. E aí chego na redação, escrevi, a minha editora olhou a matéria, me chamou, Rose, podes mudar essa matéria aqui? Aí eu pedi, se mudar em que aspecto? Para seguir a pauta, ele disse, não, mas a pauta dizia que tinham pessoas que estavam lá que defendiam esse candidato, mas essa não é a realidade, eles só vão botar o plástico para encher o tanque. Mas você sabe que você tem que mudar, né, essa matéria. Ela, né, ela é uma pessoa assim fantástica, né? Ela não dizia aquilo que ela, né, que tem que fazer a matéria de acordo com o interesse do homem. Ela não dizia, né, com todas as letras, mas queria que eu escrevesse isso. Aí eu disse, não, olha, você fica à vontade, se você quiser mudar a matéria, não tem problema, né? Vai lá, não assina, não é matéria minha. Eu trouxe o que aconteceu na rua. Rosemary, pense bem. Eu disse, não, tudo bem. E aquele momento foi marcante porque, assim, de falar com os colegas, na redação, ficou todo mundo com o olho arregalado, dizendo, Rose, tu estás ficando louca, tu sabe quem é esse jornal? Eu disse, não sei, é claro que eu sei, né? Eu disse, então, se acontecer alguma coisa contigo, e... Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Eu pensei, meu Deus, que o pessoal mais medroso, assim, né? Como o pessoal sentia, assim, o seu emprego tão refém, né, de uma empresa. E eu me sentia muito profissional de qualquer empresa, né? Mas eu também não questionava muito eles, assim, eu só olhava e eles, não, pensa bem, todo mundo dizia, pensa bem. Bem, aí a minha editora pediu para eu mudar, eu não mudei a matéria, ela disse que eu fosse para casa pensar bem. Ou seja, recebi um gancho, né? Ficar em casa. 2 dias depois voltei para a redação e ela de novo me deu a matéria para eu alterar. E eu disse, não, olha, aí falei bem sério, eu falei, você conte comigo como repórter, que tudo que aconteceu eu vou te trazer, não vou, né, faltar a verdade daquilo que eu entendo, mas isso eu não posso fazer. Ela disse, então passe no setor de RH. Eu disse, tá bom, mas eu me senti muito tranquila. Me sentia tranquila. Agora, quando eu cheguei em casa, eu pensei, gente, eu estou aqui em Salvador, né? Não tenho dinheiro, nossa, e depois, quanto tempo que vai, né, dar para ficar? Mas sabe que 2 semanas depois, eu recebi um comunicado que eu ia ter bolsa para fazer o mestrado na Universidade Federal da Bahia. Né? E isso, para mim, foi mais assim, um sinal das coisas que eu já tive na vida, que quando a gente mantém, né, mantém a ética, mantém a dignidade, a gente é fiel a quem a gente é, mesmo assim, né, as coisas se abrem, né, e a partir dali, então, foi o último jornal que eu fui repórter, e a partir dali eu entrei na academia, né, e comecei a estudar mais profundamente o jornalismo, e até depois poder pensar em formar futuros jornalistas. Eu sinceramente não pensava em retornar para Blumenau, né? Depois, né, eu vivi, né, em cidades fantásticas, né? Blumenau também, né? Mas Florianópolis, Maceió, Salvador. Depois do mestrado eu fui para Lisboa, viver em Portugal. E aí em Portugal eu fui porque me casei com, né, português, meu ex-marido é de Portugal, me pediu em casamento, fui para lá. E aí fui fazer doutorado, que tinha terminado o mestrado, e lá na Universidade Nova de Lisboa atuava o professor Nelson Traquina, que foi um dos grandes teóricos do jornalismo, reconhecido no Brasil. Aliás, a teoria do jornalismo entra no Brasil graças ao Nelson Traquina, tá? Porque, claro, a gente tem aqui em Santa Catarina o Adelmo Genro Filho, né, que, nossa, tem toda uma profundidade da teoria do jornalismo, mas ele nunca, naquela época, né, ele não tinha alcançado uma dimensão para além aqui do Sul. Né? E o Nelson Traquina, né,
filho de português, estadunidense, filho de portugueses, quando ele vai para a academia portuguesa, ele começa a fazer tradução de estudos e o Brasil começa a descobrir a teoria do jornalismo. Eu tinha estudado já no mestrado e aí procurei ele na Universidade Nova de Lisboa com um projeto de doutorado e ele me recebeu, abriu as portas, assim, foi um grande professor, um querido, maravilhoso, né, com quem eu aprendi muito assim da amizade na academia. E aí fiz o doutorado ali, mudei o meu projeto depois para refletir sobre a autoria no jornalismo. E aí, ali no final dos 5 anos, né, eu estava numa situação depois que eu me divorciei e acabei querendo voltar ao Brasil. Né? E aí voltar para casa, para o Brasil, é voltar para perto dos pais, da família, né? Irmãos. E teve um concurso para professor da FURB. Né? A FURB é uma universidade pública, uma autarquia municipal, então assim, ser professor da FURB era fazer concurso. E eu vim numas férias de Portugal, né, para o Brasil, nas férias na casa dos meus pais, e uma grande amiga psicóloga, a Catarina Guever, né, que era colega desde Florianópolis, já era professora da FURB e começou a me estimular a fazer aquele concurso. Mas a FURB não tinha o curso de jornalismo, era curso de publicidade e propaganda. Mas com o mestrado e doutorado eu tinha muitas leituras, pesquisas e estudos sobre ciências da comunicação. E era o que eles queriam, né, professor de teorias da comunicação. Eu fiz meio assim na alegria, tá? Aquele concurso nas férias. E eu passei em primeiro lugar. E aí eu pensei, nossa, se eu voltar para o Brasil em uma outra oportunidade, talvez não haja concurso. Né, doutor? Tem interesse em fazer concurso público, né? E aí eu voltei para Blumenau para ser professora na FURB no curso de Publicidade e Propaganda. Então, só mais tarde, 10 anos depois, é que aí eu tive forças para fazer o projeto do curso de jornalismo. Por quê? Na verdade, quando eu cheguei de volta para o Brasil em 2002, eu já fui convidada para fazer um projeto para o curso de jornalismo, pelo diretor do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, o Valmor Fritz, né? Mas ali eu descobri, eu só fiz o projeto, né? Mas as forças políticas, né, as votações, né, dentro da universidade já se revelaram contrárias a ter curso de jornalismo dentro da FURB. E eu descobri isso lá naquela época. Então, aí eu me envolvi muito com o ensino também da publicidade, porque eu comecei a fazer pesquisa, né, daí já era doutora, então comecei a fazer pesquisa, aí eu me envolvi com a Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, e eu ia me oxigenando, me atualizando com jornalismo, lecionando em algumas instituições da região. Né? Embora fosse professora da FURB, eu ia uma vez por semana à noite em Rio do Sul, dava aula na Unidade, no curso de jornalismo, lá uma turma pioneira de lá, eu dei aula, e aí foi muito bacana, porque aí eu comecei a sentir mais de perto a importância do jornalismo regional, que a gente chama, né, da mídia local. Por quê? Lá em Rio do Sul não tinham jornalistas formados, porque a gente tem uma coisa no Brasil, que a gente tem grandes universidades, tem excelentes formações, porém os jornalistas dessas grandes universidades, eles não vão para o interior do Brasil, eles não vão desbravar esse país e ver o quanto falta de informação, de qualidade, de jornalismo lá nos rincões do nosso estado. Né? Hoje eu observo muito isso também aqui no nosso estado, né? Dentro das entidades do jornalismo, eu sempre defendo muito o interior, né? O pessoal do interior não gosta de ser chamado interior, né? Mas eu entendo bem isso porque eu vivi muito aqui na capital também.
e eu vejo que é uma distância muito grande. Mas não é só aqui em Santa Catarina, isso acontece em São Paulo, acontece em Alagoas, acontece no Rio Grande do Sul, em todo lugar. E também não é só na nossa profissão. A medicina, por exemplo, a gente vê, a medicina, o pessoal se forma, né, medicina, e quer trabalhar nos grandes hospitais que ficam nas capitais. Então, isso a gente sabe teoricamente, mas trabalhando lá em Rio do Sul com o pessoal da Unidade foi muito, muito, muito legal, porque aí eu encontrei jornalistas, veteranos que iam fazer o curso de jornalismo, né, ou gente nova querendo fazer a imprensa prosperar na sua região. E aí eu vi isso como um curso, como uma universidade, ela mobiliza uma região, né, nos seus cursos. Né, e lá a gente tinha estudantes, eu me lembro, né, o Áureo Gislon, abrindo o jornal, o Chico Stocker, entre outros, né, começar a falar nome, vou esquecer de tantas pessoas incríveis, e que isso movimenta uma região. Né? Então lá no Unidade foi muito importante. Depois em Blumenau, né, que tinha aquela resistência, né, tinha uma entidade empresarial elitista importante que eles tinham determinado, fiquei sabendo depois, dentro dos conselhos deles, para a FURB não ter jornalismo. Olha só o medo que eles tinham de jornalismo. E aí, mas abre no IBIS, né? Tem aí então empresários de Blumenau que foram professores da FURB e abriram uma instituição de ensino superior e abriram o curso de jornalismo. Aí fui também lecionar, aí deixei a Unidade, fui lecionar nesse jornalismo no IBIS, aí já também com um pouco de maturidade acadêmica, e eu orientava muitas pesquisas acadêmicas também, projeto de extensão, e até que chegou um reitor na FURB, né, o reitor João Natel, um médico, que como reitor ele viu como que uma universidade com o estatuto da FURB não tem formação em jornalismo. E aí, então, precisou essa visão política certeira, né? E aí, ele me convidou, então, para fazer o projeto. Eu pensei, é difícil, mas como tinha, então, esse interesse do reitor, aí tive forças, foi muito difícil, né? Foi a maior obra, assim, que eu digo que o profissional que eu fiz foi criar, né, o projeto e fundar esse curso. Aí também saí do IBIS, né, pedi lá, né, para sair, e aí a gente pôde fazer o curso de jornalismo, né, que abriu as portas em Blumenau, na FURB, só em 2014, né, faz bem pouco tempo. E só que para mim foi uma realização daí, né, porque por acaso, então foi eu que saí aos 18, 19 anos da minha cidade, que não tinha formação superior, mesmo eu trabalhando na universidade, tive que sair de lá, vir para Florianópolis para fazer o curso de jornalismo, né? Anos depois, tenho essa oportunidade, né, de ir na minha cidade, reunir toda essa bagagem que eu tive em grandes universidades, né? Sempre tive formação pública, né, de muita qualidade, tive relacionamento com colegas de trabalho incríveis, e aí eu acho que consegui levar tudo isso, né, para a instituição da minha aldeia, né, da minha cidade. Eu fiquei bem feliz por ter realizado isso, e lá eu acabo me aposentando. Então, assim, é como tipo fechar com chave de ouro, né? É uma profissão que eu sempre fui muito feliz, bem realizada. Eu tenho uma visão assim muito otimista, tá? Porque eu vejo, se a gente vê a história da humanidade, né, a história da humanidade, tão pouco que a gente pode observar, né? No planeta Terra, né? Olha só o que a gente pode conhecer. Eu vejo que já teve momentos muito piores que os atuais, né? Embora a gente viva momentos difíceis, né? Apocalipses, né? Vivemos apocalipses. Entretanto, eu vejo que sempre há problemas de gerações, né? Então, eu que já sou de uma geração, né, mais antiga na profissão, né, eu não vejo que aquilo que a minha geração fez na juventude fosse melhor do que os jovens fazem hoje, porque era uma situação diferente. Então, o que acontece em Santa Catarina hoje, né, eu acho que tem muitas oportunidades. Eu participo da
da comissão organizadora do prêmio da Associação Catarinense de Imprensa de Jornalismo, né, prêmio de jornalismo, e quando a gente vê os trabalhos ali, a gente vê excelentes trabalhos sendo feitos, tá? É muito difícil, né? Eu vejo o júri passa muito trabalho para escolher os melhores, que tem muitos trabalhos bons. Agora existe toda uma nova, novas modalidades de fazer jornalismo que está dificultando o diálogo entre as velhas e as novas gerações, tá? Eu acho que está faltando esse diálogo porque tem as tecnologias, né, que tem que correr atrás e sim, as novas gerações elas têm bastante habilidades com isso e talvez não estejam muito abertas para dialogar com as novas gerações, com as antigas gerações. Então acho que não tem aquele talvez respeito que a gente tinha, né? Quando a gente era jornalista, a gente gostava muito de conversar, né, com os mais velhos, né? Porque a gente via sabedoria. A gente não via só conhecimento técnico, a gente via uma sabedoria e a gente queria, né, entender isso. Então, acho que hoje está faltando esse diálogo entre as gerações, mas não acredito que seja um problema só das novas gerações. Aliás, não pode ser, porque quem tem que ter sabedoria são os velhos, né? Então, se está tendo uma dificuldade, eu acho que cabe essas gerações mais antigas conseguir passar o bastão. Né? É uma corrida de bastão. Se esse aqui não consegue pegar porque esse aqui não consegue chegar lá, qual é o problema? Né? Então, eu acho que está faltando esse diálogo. Eu acho muito importante para o jornalismo catarinense crescer, se desenvolver mais, que haja um diálogo entre universidade e mercado de trabalho, profissionais. Não dá para a universidade ficar formando profissionais que só depois no mercado de trabalho que vão entender o que acontece, e o mercado também precisa colocar suas questões dentro da universidade para serem pesquisadas. A clareza dessa importância eu vejo com professores que a gente teve. Eu lembro, preciso citar, né, professores da UFSC como Sérgio Weigert e Gilca Girardello, que foram fundamentais para a minha formação, né, e pensarem que teoria e prática precisam andar junto, né, na vida profissional. Lembro também do professor José Marques de Mello, o primeiro doutor em jornalismo no Brasil e que sempre trazia o jornalismo da prática como fundamental para a academia. Então, acho que se nas universidades e nos locais de trabalho conseguirem colocar os jovens, né, entendendo a necessidade desse diálogo, eu acho que a gente pode ter um jornalismo bem melhor aqui no nosso estado. Estudante de jornalismo, eu acho muito importante que o estudante de jornalismo busque experiências como repórter. Claro que a gente tem gostos variados, tem gente que gosta mais de imagem, de foto, de rádio, mas em qualquer habilidade que você tenha, não deixar de passar pela experiência de repórter, porque isso transforma muito e dá uma visão incrível sobre o jornalismo. Eu tenho colegas que passaram só 3 meses como repórter e a gente vê como essa experiência ficou marcada e deixou muito mais conscientes do jornalismo do que aqueles que não tiveram experiência de repórter. Então, acho que desde a universidade procurem ser repórteres. Eu não posso deixar de mencionar os repórteres fotográficos com quem eu trabalhei. Colegas preciosos como James Tavares, Laureci Cordeiro, Jandir Nascimento, Arthur Moser, José Werner, foram tão importantes, foram mestres dessa ação jornalística fundamental que é o corpo a corpo com a vida, né? De saber ir na cidade e olhar, né, com profundidade as coisas que acontecem na vida. E eu sou muito grata e devo muito a eles do meu aprendizado. E tu acha que essa relação repórter-fotográfica é uma relação importante? Quer dizer, tem que ter um vínculo forte entre essas duas
essas duas maneiras de narrar a realidade? É fundamental, né? Porque a imagem é muito importante, mas ainda nos dias de hoje. Mas tem que ter esse olhar, né, audiovisual com a essência do jornalismo, que é buscar essa dimensão singular, articulada, né, com a particularidade, né, de um lugar e com o horizonte universal, que eu tive com esses colegas. E espero que hoje em dia também possam alcançar isso os profissionais da imagem.